Olá, meus queridos, estamos de volta. Então, hoje a gente continua com o nosso tema indústria cultural. Vamos fazer a resolução de questões, tirar dúvidas e pega a apostila, dá um pause, corrige as questões por questão e também é um momento de revisão. A atividade da resolução será da página 160 e 161. Bom, vamos iniciar agora com a primeira questão da página 160. A televisão... Vou colocar aqui o ponteiro. A televisão é um meio de comunicação de massa que transmite a cultura ou serve apenas para manter o telespectador passivo alienado? Justifique sua resposta. Bom, a televisão... a gente está tratando da televisão aqui de uma forma geral, mas a gente vai falar dos meios de comunicações. Tanto a TV como o meio de comunicação, o rádio e as redes sociais que vocês normalmente têm todos os acessos. Existe uma grande parcela desse meio de comunicação de massa que tem o objetivo de tornar o telespectador passivo, alienado. De uma forma que não estimula o senso crítico, que não estimula os questionamentos, que tem o interesse apenas de formar pessoas receptoras de informações. Segunda questão: quais os tipos de programas televisivos que você mais gosta e dos quais você não gosta? Então, essa questão é uma questão pessoal, fica a critério de vocês essas respostas, mas sempre pensando, é interessante que quando vocês estiverem respondendo essa pergunta agora, nesse momento, vocês façam o exercício de que forma esses programas que vocês gostam, o que é que eles constroem em vocês, de que forma ele pode ser considerado algo construtivo ou não. Isso é uma reflexão. Terceira questão: em sua opinião, a televisão é um bem ou um mal para as crianças e adolescentes? Aqui a gente vai destacar os aspectos positivos e negativos. Então, a televisão, ela tem um aspecto de realmente não contribuir algumas programações para a questão do desenvolvimento da criticidade, para o questionamento, mas sim para a construção de receptores passivos. Mas também a gente pode lembrar, e ainda falando da questão dos aspectos negativos, do desenvolvimento, do consumismo infantil. E para o aspecto positivo, ligado à questão que existem sim programações culturais, existe sim programas que traz toda uma discussões de atualidade, discussões sobre os direitos, discussões sobre contra bullying, programas e que incentivam também dessa forma ações positivas. Porque a maioria das pessoas não desliga o aparelho de TV quando o programa não agrada? Pense um pouco sobre isso. Bom, na verdade, esses programas de TV, o interesse maior está ligado à audiência. Então, existem aí órgãos que pesquisam a audiência e determinam que emissoras, exemplo A ou B, são melhores. E aí as pessoas ficam condicionadas a assistir os programas da A e B e não desliga e também não procura outros canais que tenham aí outras contribuições, outros temas, enfim, que tragam até mais questões culturais, questões educacionais. Então ficam bitolados nas duas principais emissoras, que tem aí o seu interesse comercial aí, da propaganda e das grandes empresas patrocinando. Próxima questão: que ideologias são repassadas pelas telenovelas e pelos programas de auditório? Bom, as ideologias que são passadas são as ideologias, por muito tempo, as telenovelas, os programas de auditório, eles não repassavam as questões ligadas às vivências das pessoas que estavam mais à margem dessa sociedade. Então, era comum ver o café da manhã das telenovelas, da elite, dos ricos, algo bem distante da realidade da grande maioria dos brasileiros, dando aí a gente entender que essas telenovelas, elas representavam uma vida,
uma experiência cultural, social diferente da grande parte dos brasileiros, da ideologia dos que mais tinham condições. Porque as emissoras de televisão educativas e culturais não têm audiência? Na verdade, os programas mais apelativos, o que tem mais financiamento, mais propagandas, que faz que investe nessas programações, diferente dos programas de educativos e culturais, que não tem tanto investimento. E por isso ficam aí nas grades de audiência, as pesquisas de audiência mais abaixo, porque eles não têm tanto investimento como os programas apelativos. Você sabe o que é um público passivo? Bom, meus queridos, um público passivo é um público que recebe as informações que são vinculadas sem questionar, sem fazer alguma análise crítica e recebe essa informação como uma verdade absoluta. Então, e reproduz também, né? Que a gente está observando agora no momento com as fake news. Então, se recebe muitas, além de ser passivo, alienado, repassa as informações, tecendo aí uma grande teia de informações que não correspondem com a verdade. Que vantagem e desvantagem, sua opinião, existem nos programas de televisão? As vantagens é que existem sim programas com características construtivas, mas também com os programas apelativos, que só tem o objetivo focado para a audiência, e assim também como os investidores investem nesses programas e acaba estimulando, que a gente não pode deixar de falar, do estímulo ao consumismo. Então, as crianças que ficam mais tempo, as crianças que estão mais tempo em contato com essas informações, são crianças que, vez ou outra, se vocês puderem fazer a observação, assistem TV e pouco tempo. Pai ou mãe, eu quero isso. Pai ou mãe, eu quero aquilo. Então, é um aspecto bem negativo, de uma forma geral, é o estímulo ao consumismo desenfreado infantil. A televisão é um meio de comunicação de massa, formador de opinião ou apenas um instrumento alienador que manipula a classe dominante? Manipulador nas classes da classe dominante. Então, a televisão é uma comunicação de massa que atende sim aos interesses de uma classe dominante. Como até na questão anterior, a gente que foi feita a discussão do que era representado nas telenovelas. Então, as grandes empresas de comunicação são das famílias, de famílias ligadas também à política, da elite. Então, por isso que a gente observa assim e sempre atender aí para os questionamentos ligados ao que é que eles querem que eu pense. Essa pergunta que a gente tem sempre se fazer, ou assistindo a televisão, ou ouvindo rádio, ou nas redes sociais, sempre fazendo esse exercício, o que é que essas redes de informações elas querem que eu pense, e também confrontar as informações, para que a gente não seja... Isso obviamente dá mais trabalho, mas essa é a forma mais adequada a gente se informar, não ficar aí na superficialidade, nas informações que são passadas sem serem conferidas, porque a gente está numa sociedade de um grande compartilhamento de fake news, então essa preocupação é interessante. A próxima questão é: por que temos o hábito de assistir sempre o mesmo canal de televisão em vez de procurar programas mais interessantes em outros? Na verdade, o que a gente entende basicamente é que a cultura das principais emissoras de A ou B, como também foi citado na questão anterior, então a gente fica muito ligado a essas emissoras que são ditas, que é feita uma construção que elas são melhores, que tem mais audiência porque são melhores, tem mais investimento da propaganda, das empresas para terem seus produtos comercializados nessas empresas. Então, as pessoas, às vezes, por vezes, acabam sempre bitoladas nessas emissoras, não procurando outras emissoras com outra programação, que por sua vez poderiam até ser melhor. Então, esse exercício também da gente procurar outras emissoras, entender, procurar programações diferentes também, enfim.
Meus queridos, a gente encerra aqui nosso momento de correção de atividade. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham feito aí a reflexão.